Boa noite a todos novamente. Vamos ver hoje quem é que vai se lembrar das vidas passadas com esse tema, sobre autorregressão a vidas passadas. Quando a gente nasce aqui e não sabe o porquê que a nossa vida é como é, quando a gente escuta aquela palavra chamada karma, ela parece tão vazia ao mesmo tempo tão revoltante, porque, poxa, estou pagando hoje por algo que eu nem sei o que eu fiz. A gente muitas vezes fica colocando essa questão. Como é que eu vou mudar se eu não sei os erros que eu cometi no passado? Por que nem todo mundo se lembra das vidas passadas? Depois de muitos e muitos dias que em palestras as pessoas sempre me perguntavam: Valdomor, eu devo fazer regressão? Porque tem gente que sempre me pergunta isso: eu devo fazer regressão? E algumas vezes eu falo, para algumas pessoas faz bem, para outras faz mal. Nem todas as pessoas estão preparadas para fazer uma regressão a vidas passadas. E nem todos os terapeutas estão devidamente preparados para auxiliar as pessoas nisto. É uma ciência complexa e que precisa ter uma visão muito abrangente de cada ser, porque senão pode-se cometer o erro de ou induzir a pessoa a acreditar em coisas que não são reais, o que é muito comum em certos terapeutas, de induzirem a pessoa a acreditar que viveram determinadas coisas e de fato não viveram. No estado hipnótico, a sugestão tem muita força. Ou, no caso de terapeutas sérios, que de fato auxiliam no estado de transe a pessoa a fazer a regressão a vidas passadas, mas a pessoa não esteja devidamente preparada para as lembranças que poderá ter naquele momento. Portanto, nem todas as pessoas estão preparadas para fazerem a regressão a vidas passadas, nem a autorregressão e nem a regressão através do auxílio de um terapeuta. A palestra de hoje é exatamente para mostrar o lado bom da regressão, o lado ruim e alguns princípios de como fazê-la. Diria que o lado bom é que nós podemos ter a certeza absoluta de nossa imortalidade e também fazer uma fusão de identidade. Fazer uma fusão da nossa identidade atual com identidades de vidas passadas. Cada encarnação nós constituímos, até o momento de nossa morte ou desencarne, nós constituímos uma identidade. Essa identidade fica isolada das outras demais identidades de vidas anteriores, se não houver o fenômeno da junção de lembranças e de personalidade das vidas passadas com a vida presente. Quando encarnei nesta vida atual, perguntava frequentemente à minha mãe o que viria depois da morte, onde eu estava antes de nascer. Católica convencional como ela era, as respostas eram sempre insatisfatórias e não conseguia ter a certeza do que vinha. Por isso, depois de cansar de buscar respostas externas, com 16 anos, o fenômeno da projeção astral me abriu uma possibilidade. A projeção me ajudou a fazer uma autorregressão e também uma junção de identidades. Da identidade que possuo atualmente com a identidade que eu era antes da fusão e a identidade da vida passada. Então misturei a vida passada com a presente. Não apenas a lembrança, mas a maneira de ser também. Isto é que é interessante. Quando nós temos algo a acrescentar na nossa vida atual, em função do que nós fomos, a fusão de identidade é algo bom. Se no passado nós cometemos diversos erros, que nessa vida o esquecimento é uma nova chance para que a nossa consciência não nos perturbe dos erros cometidos, não é bom fazer uma fusão de identidade, não. Compreenda que nós estamos tratando aqui de dois fenômenos. Um pode levar ao outro. O primeiro fenômeno é a regressão a vidas passadas. O segundo é a fusão de identidade de vidas passadas com a identidade da vida presente. O fenômeno da lembrança
nem sempre leva à fusão da identidade. Mas o primeiro passo é se lembrar. O segundo passo é fazer a fusão. Se não devemos nos lembrar por erros cometidos no passado que nos perturbaria o equilíbrio atual, não devemos nem nos lembrar e sequer fazer a fusão. Porque imagine que numa vida uma pessoa tenha trabalhado na área de engenharia, esqueceu o princípio da ciência, a lógica da ciência. Não são as matérias que cada vez vão ficando mais eficazes, mais sofisticadas. É o princípio da ciência. As artes têm o mesmo princípio em qualquer época, a ciência também, o comércio também, o lado do convívio humano, da personalidade humana. Não se torna obsoleto esses princípios. As formas antigas, na época atual, podem, de fato, terem se tornado arcaicas, mas o princípio é o mesmo. Digamos que o indivíduo queira estudar sobre engenharia e evoque a identidade de engenheiro de uma vida passada. A sua facilidade seria incomum de aprender esta ciência. Digamos que uma pessoa tenha mexido com coisas que agora só estão surgindo em nossa cultura, visto que em outros planetas ou dimensões astrais mais sutis, a tecnologia está há muitos e muitos anos, algumas vezes milênios, à frente da nossa. E se uma pessoa consegue fazer a fusão de identidade, ela consegue trazer todo um cabedal de princípios da natureza, daquelas habilidades que a sua individualidade ou identidade passada adquiriu. E aumenta o seu potencial de realização, de aprendizado e de transformação naquilo que vai em direção à sua identidade de vida passada. O recomendável para um ser em crescimento é evitar viver no passado ou no futuro. Procurar viver o presente. Porque senão deixa de experimentar com toda intensidade aquilo que está acontecendo no presente. Se alguém fica pensando, daqui a 1 ano a minha vida será melhor, daqui a 10 anos a minha vida será melhor, e não se esforça para que a vida seja melhor hoje, agora, nesse instante, daqui a 10 anos ela continua falando, daqui a 10 anos minha vida será melhor, e desencarna nesses 10, 5 anos ou 1 ano não chega. Porque a cada vez que o alcança ele vai adiante. E quem vive no passado é pior ainda, porque o passado não se recupera. Fica lembrando da infância e imaginando como minha vida era boa na infância. Depois que eu lembrando de uma namorada e um namorado, lembro, nossa, como era bom e eu não soube usufruir, ou de um casamento, ou de uma fase da vida. A regressão à vida passada é preciso que só venha se for nos dar respostas para problemas desta vida ou para soluções nesta vida. E que tais respostas de fato sejam úteis. Porque se a resposta não for útil, se for perturbadora, é recomendável que não se lembre. Não é à toa que todo ser que reencarna já vem montado de fábrica com um bloqueio da amnésia reencarnatória. Não são todos os planetas que a amnésia reencarnatória ocorre biologicamente, como é o nosso caso. O nosso caso é biologicamente. Não é uma coisa que alguém vai lá e coloca um selo. Esse aqui não pode se lembrar. Não. É uma coisa que vem no nosso próprio organismo. Digamos que um rapaz reencarne com amnésia reencarnatória e não se lembre de suas vidas passadas. Uma moça também não se lembra. E os dois consigam começar a se lembrar de muitas coisas de suas vidas passadas. E depois se conheçam e tenham um filho. Esse filho já vai nascer com o seu corpo diferente. Aquele bloqueio biológico já não será tão forte nele, ou talvez nem existirá. De repente, quando ele começar a falar, a se expressar, a se comunicar, será muito comum ele falar, quando chamarem ele pelo nome, ele falar, meu nome não é esse, meu nome é... E falar o nome de sua vida anterior. E começar a falar com a personalidade da vida anterior. Esse é um processo de autorregressão espontâneo.
A autorregressão é o melhor processo de regressão a vidas passadas que alguém pode fazer. É o mais seguro e geralmente é aquele que a pessoa está mais preparado para conseguir fazer. E a maravilha é a pessoa começar a ver que a vida é uma continuidade. É como quando a gente vai para a escola, quando é criança. O tempo parece enorme. A gente vai para a escola e passa o maior tempo, a gente volta para casa, no outro dia tem escola novamente. Imagine cada dia de aula como sendo uma encarnação. Aí a gente começa a fazer um enredo mais completo da nossa história. Começamos a montar o começo, o meio, e imaginar e supor o fim. Isso é bom de fazer a autorregressão. Diria que nessa encarnação, se eu pudesse deixar alguma coisa assim que eu gostaria de, na próxima encarnação, ter contato, seria com o conhecimento de como se lembrar das vidas passadas. Porque eu me lembraria que eu teria nascido aqui na Terra, o que eu teria feito, e daria continuidade, evitando os erros e estimulando os acertos. E confesso para vocês que, para quem está vindo pela primeira vez, vai acreditar que isso seja muita viagem na fantasia. Mas, trabalhando para o Comando Asta, eles nos possibilitam com facilidade a viagem no tempo. E no futuro, não muito distante, eu me vejo aqui na Terra e relembrando a vida atual. No futuro, eu já estou tendo contato com a vida que estou tendo agora. Isso será possível? Seria possível que nós pudéssemos juntar, como costurando todas as encarnações numa única peneira, onde você se lembrasse das futuras e das passadas? Alguns não acreditam que exista reencarnação e não acreditam que alguém possa se lembrar de uma vida passada. Mas até aqueles que acreditam que você possa se lembrar de uma vida passada, dificilmente acreditará que você possa se lembrar de uma vida futura. Mas pode se lembrar de uma vida futura. Por que pode se lembrar de uma vida futura? Porque o nosso espírito, ele não obedece tempo. Se você entrar em contato com o seu espírito, você vai transcender o tempo da sua trajetória existencial. Porque o seu espírito que está no passado, ainda vivendo na Idade Média, na Idade Antiga, ou em outros planetas, é o mesmo que está vivendo agora. O seu espírito que está vivendo no futuro de daqui a 5.000 anos, 10.000 anos, milhares e milhares de anos, ou milhões de anos, é o mesmo espírito que está aqui. Se o espírito de lá entrar em contato com ele mesmo, e o daqui entrar em contato com ele mesmo, eles poderão transferir as memórias de vidas futuras e vidas passadas. E é esse fenômeno maravilhoso da fusão de identidades para se tornar uma única identidade, aquela que não muda, se torna mais consistente. O primeiro passo, e difícil na época atual, em função dos bloqueios genéticos hereditários de culturas materialistas e animalistas de milênios, essas culturas atrapalharam a gente a se lembrar de vidas passadas. Uma criança, quando começa a se lembrar de vida passada da cultura em que nós vivemos, a maior parte dos pais simplesmente mandam para um psicólogo provar para a criança que a criança não está se lembrando de vida passada, que aquilo ali é uma fantasia, é um distúrbio que precisa ser corrigido. E aí bloqueia. A criança até 7 anos ela tem uma facilidade biológica imensa de se recordar de vidas passadas. Por isso, por que eu gostaria de me lembrar de vidas passadas? Digamos que a minha maneira de viver atual seja uma maneira de viver que me faz sofrer. As pessoas me tratam de determinada forma. Eu tenho um chamado karma que não me dá uma vida confortável. Seja afetivo, seja familiar, seja profissional, seja material, seja social ou religioso. E numa sessão de autorregressão ou de regressão, me lembre que as coisas que acontecem comigo em determinado aspecto
foi porque eu agi de determinada maneira, que aquilo não foi certo ter feito aquilo, agora eu estou experimentando aquilo que eu fiz com outro. Quando volta para o corpo, se a pessoa tiver trabalhado um nível de consciência onde ela saiba perdoar, tolerar, vai ser bom. Mas se ela lembra de repente que sua mãe, que seu pai foi o assassino que torturou e que matou e que agrediu numa vida passada, a pessoa voltará para o corpo com uma mágoa, uma revolta, um desejo de vingança enorme. E poderá fazer coisas erradas em função disso. Ao invés de vencer aquela repulsão que muitas vezes tinha com o familiar, passará, ao invés, atacar mais ainda. Nesse caso, a regressão não é positiva. Se a pessoa não tiver a maturidade na época atual para lidar com os seus comportamentos errados de vidas passadas, não se deve lembrar. É preciso utilizar esse dom maravilhoso de esquecimento para começar de novo. Imagina uma pessoa que foi muito, muito má na vida passada, que adorava fazer os outros sofrerem. Digamos que tinha sido uma pessoa muito perversa mesmo. Sentia prazer com o sofrimento do próximo. Essa pessoa não deve se recordar de suas vidas passadas, porque isso irá atrapalhar o seu crescimento interno, irá atrapalhar a sua autoeducação. Ela terá as tendências inferiores, mais incentivadas, mais estimuladas pelas suas lembranças. E aí o que poderemos esperar com isso? Retardo no crescimento interno. Por isso, antes de alguém desejar fazer regressão à vida passada, ela precisa se perguntar: já estou preparado ou preparado para fazer? Quais são os indícios de estar preparado? Acredita ter uma consciência suficiente para relevar e perdoar outras pessoas. Acredita ter um poder de adaptação e um equilíbrio na sanidade mental suficiente para enfrentar descobertas inconscientes de si mesmo. Porque a mesma coisa que nos faz dormir, a mesma coisa que nos faz desmaiar, a mesma coisa que nos faz temer aquilo que não estamos prontos para enfrentar, é a mesma coisa que se coloca entre a lembrança dessa vida e a lembrança de outras. O nosso inconsciente. O nosso inconsciente é a barreira, é o muro que nos separa. Esse é o aspecto psicológico do bloqueio que gera amnésia encarnatória. É o inconsciente. Depois, temos um fenômeno chamado de tela búdica. É o que separa os mundos, as dimensões. Quando nós encarnamos e desenvolvemos ações e personalidade e uma identidade, quando nós desencarnamos, tudo aquilo que nós éramos vai para o corpo astral. E o corpo astral soma as identidades das vidas passadas. E aí nós tomamos uma nova identidade depois de algum tempo. Quando nós reencarnamos, nós perdemos o acesso à memória do cérebro astral, para onde foi todas as memórias do cérebro físico do corpo anterior. Então nós perdemos o acesso a essas memórias. E por perdermos, nós não conseguimos nos lembrar. Por isso, precisamos romper os bloqueios que nos ligue à memória anterior. Precisamos perder esses bloqueios. Mas compreendam uma coisa: mexer com regressão ou com autorregressão é algo muito sério. Porque uma vez que você rompe o bloqueio, para você fechar é mais difícil do que para você abrir, viu? Depois, se você não gostar do que você vai ver lá do outro lado, não adianta vir me procurar, que eu não ensino você a fechar o bloqueio, não. Aí está a seriedade de fazer a autorregressão. Uma vez que se lembre, você não conseguirá esquecer. Portanto, precisa acreditar ter maturidade suficiente para mexer com o fenômeno de se lembrar de uma vida passada. Outro problema é o conflito de realidade.
Alguém deve estar se perguntando, poxa, mas então eu vim para cá para ser desmotivado a fazer isso? Não, é para ser conscientizado. Tem pessoa que já está no ponto, ela pode tentar o princípio, a técnica para se lembrar, mas outras não estão no ponto. E quero procurar dar o máximo de indícios daqueles que estão preparados e aqueles que não estão para esse fenômeno maravilhoso que é a regressão a vidas passadas. Quando uma pessoa começa a se lembrar de vidas passadas e não tem muito equilíbrio consciencial para lidar harmonicamente com as diversas realidades, essa pessoa poderá ter problemas se não tiver harmonia suficiente. Por quê? Suponhamos que alguém na vida atual é casado, tem filhos, uma família já constituída, e de repente faz um exercício de autorregressão e começa a se lembrar de suas vidas passadas. E se lembra que a colega de trabalho foi a esposa numa vida passada, e que foi um relacionamento muito agradável, muito bom. E começa a ver a colega de trabalho com outros olhos. E suponhamos que a colega de trabalho, por sua vez, também já seja casada, já tenha toda uma vida já constituída. E não se lembra de sua vida passada, não. E a outra pessoa começa a querer matar as saudades. Nesse caso, poderá trazer problemas, tanto para um como para outro. Porque o que foi no passado não quer dizer que será no presente. A vida muda. No presente, a própria vida muda. A gente faz coisas e elas passam. São situações e mais situações novas. E as velhas vão ficando para trás. Por isso, conflito de realidade é um indício de desequilíbrio na regressão a vidas passadas. No entanto, há pessoas que o karma obriga a se lembrar de vida passada. Certa vez eu fui na casa de alguém, e na casa dessa pessoa tinha um rapaz. Assim que eu entrei, eu observei que o rapaz ficava falando sozinho. Ele falava sozinho, mas na verdade ele parecia estar falando com alguém. E ao observar o que ele falava, deu para identificar que ele estava vivendo em outra época e em outra condição. Para ele era uma espécie de rei, muito carrasco, que mandava matar, que mandava fazer e acontecer, mandava dar uma surra naquele que não fizesse a coisa direito, e adorava mandar, era o prazer dele. E ele ficava mandando subalternos ou seres imaginários fazer as coisas. E dava bronca porque não fazia direito. Nesse caso, a pessoa ela fez uma regressão espontânea a uma identidade fortíssima de uma vida passada. E como a identidade gerou muito trauma no espírito desse ser, ele perdeu o contato com a realidade atual e está revivendo as lembranças da vida passada como se elas estivessem acontecendo. Um problema mental, ela ficou com um problema mental mesmo. Por isso, muito cuidado, a regressão em vidas passadas pode ser demais para a mente da pessoa. Se não tiver a mente forte, pode não suportar. Então, quantas lembranças poderão vir? Outra coisa, sobre o conflito de realidade. Imagine que a pessoa, a vida anterior dela não foi aqui na Terra. Foi em outro planeta. E se ela começa a se lembrar dessa vida, e digamos que tenha sido uma vida maravilhosa, uma vida assim no mundo, onde não existia nada de ruim, uma utopia para os nossos padrões. E aí ela acorda no mundo com violência, no mundo com dificuldades as mais diversas, desde a área da saúde à sobrevivência. Ela não vai querer viver nesse mundo. Ela vai começar a ficar com escapismo.
Ele vai começar a entrar em depressão. Por isso, é muito sério. Antes de você querer se lembrar da vida passada, pense muito bem nisso. E se a vida passada for tão bom que seja melhor viver no passado do que no presente? E se foi tão ruim que a pessoa vai ter como um pesadelo, vai falar, eu sou gente ruim mesmo e eu vou continuar agindo assim porque não tem jeito. Eu já vi gente falando isso mesmo. Gente que lembrou de vida passada e falou, eu não consigo me modificar porque eu sou gente ruim, eu matava era assim só para ver o tombo. Em vida passada. A pessoa fala, né? É algo muito sério mesmo, porque se lembrar de coisa boa, se for bom demais, tem que ter consciência para conseguir continuar vivendo aqui. Se for ruim demais, tem que ter uma boa consciência para falar, não, agora é uma nova oportunidade, erro do passado é no passado, eu pago ainda o que eu dever e vou me melhorar. Por isso, as possibilidades de se desequilibrar lembrando são muito grandes. O lado bom, a pessoa pode enriquecer a vida dela aqui sabendo o porquê de muitas coisas, terá certeza da imortalidade do espírito, poderá fazer a fusão de identidade de vida passada com a identidade de vida presente, se a identidade da vida passada for melhor do que a identidade da vida presente. Porque muitas vezes ela pegou uma educação familiar não muito boa, uma genética corporal não muito boa, limitações diversas, que se na outra encarnação não houve essas limitações, fazer a fusão para se tornar uma única identidade aqui é algo muito bom. O que gera a amnésia encarnatória? Primeiro bloqueio, o psicológico. Que tipo de bloqueio psicológico? O inconsciente. Segundo bloqueio que gera a amnésia encarnatória, a separação dos planos, ou a tela búdica. É um tipo de fronteira ou barreira que separa as dimensões. Porque a memória da vida passada está no nosso corpo astral. Apesar do nosso corpo astral estar controlando o corpo físico, mas o cérebro astral, ele faz o cérebro físico funcionar, mas nem sempre ele transfere dados do cérebro astral para o cérebro físico. Por isso que, geralmente, ao fazer pesquisas extrafísicas e físicas, nós verificamos que pessoas que fazem projeção astral consciente, é comum de se recordarem de vidas passadas. É comum. Porque vencem a tela búdica, a barreira dimensional que separa os mundos. Aquelas pessoas que não têm nem como vencer essa barreira dimensional, e também não tem como vencer o inconsciente, essas pessoas, elas não conseguirão se lembrar de vida passada. Aí é que entraria a indução de algum terapeuta. No entanto, um terapeuta, imaginemos, um terapeuta vai fazer uma regressão de vidas passadas com alguém. A pessoa está geralmente pagando para fazer a regressão. Quando uma pessoa paga, o mínimo que ela espera é obter o resultado do que ela está pagando. Eu não estou justificando o que os terapeutas, não são todos, alguns, a minoria faz isso. Temos que ter coragem de dizer, não, eu não consegui, a gente não está conseguindo, então vamos parar. Mas alguns, eles pensam, se eu não mostrar resultado, a pessoa vai ficar chata, ela vai querer o dinheiro dela de volta, ou ela vai ficar contrariada. Nossa, eu pensei que eu tinha desligado isso aqui, não desliguei. Mas ela vai ficar chateada, ou vai acontecer algo de ruim. Com isso, o terapeuta, ao tentar vencer o inconsciente, através de um estado de transe, um transe hipnótico, ao tentar vencer o inconsciente da pessoa, ao tentar vencer a tela búdica da pessoa, e acessar os arquivos do cérebro astral da pessoa, e não consiga vencer esses bloqueios, no estado hipnótico, é fácil sugestionar.